Pergunta de homem para entender a cabeça da mulher na gravidez. Porque, olha, a minha irmã, quando ficou grávida, ela teve vontade de comer tijolo, cara. Ah, eu já ouvi falar. Tijolo, ferro, não é? sabonete. A minha gelo, a minha irmã, não, gelo. E detalhe, ela comeu o sabonete. Ela estava tomando banho na época e ela viu o sabonete, a boca encheu d'água. Claro, tá debaixo do chuveiro, tinha que encher d'água mesmo, né? Mas aí a boca encheu d'água, ela deu uma mordida no sabonete para comer. Obviamente, ela quase vomitou. Outro dia ela disse que, no outro momento, choveu e a água bateu no asfalto e subiu aquele cheiro de terra. Dizia que deu vontade de comer tijolo, né? Eu já vi gente comer xaxi, aqueles de planta, né? Graças a Deus, a Kate, minha esposa, não deu esses desejos assim mirabolantes. Mas isso é mito ou é verdade? É verdade. Por que isso acontece? E até tem muito a ver com a próxima pergunta. Tem a ver? Já pode responder juntamente com essa. Se os desejos da mãe não forem atendidos, a criança nascerá com algum sinal? Não vai nascer com cara de pipoca, não vai nascer com cara de hambúrguer, fica tranquilo, não tem nada disso. Acabou-se as desculpas? Gente, tudo bem, né? Pela própria condição, né, de algumas grávidas que sentem muito enjoo e tal, elas vão ter certas preferências que são mais confortáveis ao paladar. Há uma perversão em determinadas grávidas. A presença da gonotrofina coriônica perverte o paladar delas. Então, preço de quê que o senhor falou? Foi muito rápido. Gonotrofina coriônica, o HCG. O HCG é um hormônio. Ah, tá. Então, o que acontece? Ele perverte o paladar, ele perverte o olfato. A pessoa vai sentir odores onde ninguém está sentindo, vai sentir sabor. Tem gente que sente sabor na água, fala assim, essa água está com sabor muito ruim. Então, ela vai procurar a zona de conforto dela. Ó, isso aqui é agradável, como e não sinto mal. E aquilo ali não. Ela vai ter certas preferências. Então, isso é involuntário. Essa parte aí é. É o hormônio que faz isso. Exatamente. Agora, assim, dizer assim, 3 horas da manhã que tem o desejo de tomar leite de onça, aí já é uma coisa... desculpa. Aí isso é maldade. Já é uma coisinha assim um pouco mais... aproveitando a situação, né? Aí já tem outros fatores, né? Não que ela não se lembre, não se recorde em determinado momento, ai, que vontade de comer isso, como qualquer ser humano, normal, entendeu? E ela vai estar mais sensível a isso. Então, quer dizer, ela pode, de repente, fora da temporada de uma determinada fruta, a gente está em um determinado local e às vezes você lembra, tem um gostinho aqui e tal, ela vai estar mais sensível, ela vai expressar isso. Não, tudo bem, mas algo que ela, teoricamente, já se relacionou com ele. Agora, comer tijolo, sabe? Tá, aí agora eu vou para essa parte. Então, existem algumas carências nutricionais, principalmente deficiências de algumas vitaminas e de alguns elementos minerais, que podem, né, se traduzir pela necessidade, por exemplo, de comer tijolo. Uma carência, né, de ferro, por exemplo, a pessoa tem a tendência de querer... comer o portão, então, é porque está com carência de ferro. Aí você tem que dar uma vitamina de ferro para ela. É muito saudável que no pré-natal a mulher receba a complementação do ácido fólico, bem no iniciozinho, ali, imediatamente antes e no iniciozinho da gravidez, o ácido fólico muito importante, ajuda na formação do tubo neural, do sistema nervoso central, do coração e a preservação da gravidez em si. E depois uma suplementação de polivitamínico junto com uma certa quantidade de ferro, porque ela tem uma necessidade maior do que o ser humano em outras situações. Então pronto, o senhor está tirando um elefante das costas de muitos maridos que pensavam que as esposas eram mimadas, né? Que estavam ficando malucas. Então é esse bicho aí que ele falou que altera existe uma carência, gente, né? Sejam carinhosos, estejam atentos às necessidades, porque também você vai perceber, né? Vejam bem, dimensione bem isso aqui. Você vai perceber que a tendência, assim, mulheres que estão, assim, né, numa situação em que não são valorizadas, né, elas vão ter uma necessidade maior de chamar atenção. E aí os desejos bizarros tendem a aparecer com mais frequência nessas que precisam chamar atenção. Então, quer dizer, a mulher já é para ser amada. Imagine grávida, não é só pelo marido, não, a família também. Porque tem muita gente que fala, olha, o brasileiro tem um pouquinho de mau gosto na hora de fazer comentários sobre gravidez, né? Sentam-se na sala de espera, uma olha para outra e fala assim, nossa, sua barriga tá baixa, a fulana tava assim, perdeu o neném. Tá ficando quadrada, E ninguém chega para falar assim, você tá linda, sua gravidez tá maravilhosa. O pessoal geralmente tende a um negativismo. Não, só a parte ruim, sua pele tá manchada demais, seu cabelo tá queimado. Sua língua tá alta. Sua língua tá grande. Vai lá e tal. Então, agora, assim, então é verdade que a grávida ela fica emocionalmente também muito mais sensível do que o normal? No geral, a grávida está mais sensível, né? É uma situação especial, né? Pelas suas próprias características, né? Quer dizer, você pode ter náuseas, enjoos que são pertinentes à gravidez, não são, assim, anormais. Eles, apesar de serem desagradáveis, eles são por fatores absolutamente normais da gravidez. E até as grávidas, me perdoem, mas elas chegam, né? Perdoem a nós obstetras, porque elas chegam lá e muita coisa que ela fala, né? Ela reclama,
o obstetra vira e fala normal. A gente não deve falar assim na cara, fala assim, normal, né? Porque você deve sempre, o obstetra deve sempre explicar isso melhor para a grávida, porque na realidade tem muita coisa que ela vai queixar e não existe recurso para você ajudá-la. O aumento do peso, essa coluna doendo, essa respiração curtinha com a barriga enorme, a bexiga é uma consequência. Solta demais com mais frequência. É uma consequência, vai urinar de pouquinho, né? Muitas vezes vai lá, acha que tem um tantão de urina e não tem. Então o que vai acontecer? Né? Ela tem uma série de desconfortos que na verdade são pertinentes à gravidez, né? E quando ela pergunta, ela às vezes até já sabe a resposta, mas a gente tem que usar de carinho, porque realmente é uma tarefazinha, né? Inglória você carregar. O abdômen não é oco, né? Esse espaço que está sendo ocupado ali, está empurrando o intestino para cima, está empurrando o rim para trás, está oprimindo o ureter que leva a urina do rim para a bexiga, está empurrando o fígado, empurrando o coração, o pulmão. Então, a sensação em determinados momentos é muito desagradável, né? Como o retorno é muito bacana, supera-se isso. Então, elas precisam de compreensão, de carinho do obstetra, da família, do marido, né? Da coleguinha, que para não falar besteira perto dela, né? Vai lembrar aquele caso raro de uma fulana que perdeu o neném, que o olho estava não sei o quê, né? Tinha uma mancha roxa na testa, e aí, você também tá. Quer dizer, né? Um certo cuidado, porque ela vai estar sensível e ela vai estar muito focada, muito preocupada com sua gravidez. Sim. Porque a grande pergunta da gravidez é, tá tudo bem? Né? Meu neném vai ser normal? Né? Tá perfeitinho? Quer dizer, essa ansiedade todos nós vivemos, né? Então, quer dizer, não vamos colocar aí minhoca na cabeça da pobre da grávida, né? Que já está com várias dúvidas. Com várias dúvidas e inseguranças e uma grande expectativa, né? Que gera muitas perguntas. O senhor está falando aí de minhoca na cabeça, mas aí, por exemplo, e a questão da depressão pós-parto? Que eu sei que já é depois da gravidez, mas também pode ser decorrente de situações que aconteceram ao longo da gravidez, né? Pô, aí eu vejo isso como uma questão multifatorial. Ela pode ser uma depressão endógena, a pessoa pode ter tendência endógena à depressão. Mas também, você imagine, uma moça que a família rejeitou a gravidez, ela foi abandonada para o pai da criança e, de repente, ela é economicamente dependente, né, de quem ou de ninguém, porque ela precisa trabalhar, e aí ela tem uma criança que depende totalmente dela, e aí ela não tem o sustento. Quer dizer, você imagina, socialmente, pode contribuir para isso também, entendeu? As circunstâncias podem contribuir para isso também. Mas existe também a pessoa que dá em berço de ouro com toda a assistência necessária e possível e que também tem a depressão. Mas eu não tenho dúvida de que a depressão também tem fatores sociais envolvidos, em grande parte, e também emocionais do ponto de vista de suporte, de apoio e até de preparo psicológico para gestar e ser mãe. Mas por que é tão comum nessa época, existe até um nome, depressão pós-parto? É fisiológico também? É alguma mudança no corpo da mulher que acontece e ela está mais sujeita a isso? Ela está mais susceptível, né? E se ela tem uma tendência, né, à depressão endógena, ela vai manifestar isso. E vem também pela responsabilidade de uma criança? Exato. Será que eu vou conseguir? Tudo isso será que vou dar conta, também né? tem a ver. Será que eu vou dar conta? A criança chora. E choro não é fala, até a mãe decifrar os diferentes choros da criança, né? Aquele primeiro momento, chorou, está chorando, e o que eu faço? Amamentei e continua chorando, troquei e continua chorando. Quer dizer, a angústia é muito grande, né? Desculpem. Então, quer dizer, o preparo, o suporte, né? O apoio, tudo isso é muito importante, sim. Mas existem pessoas que endogenamente têm uma tendência para depressão. Doutor, uma pergunta sobre gêmeos. A gente falou comer por 2, né? Se for gêmeos, come por 3. Mas a alimentação é diferenciada. Quais os cuidados dos gêmeos? É uma gestação tanto quanto outra ou não? A gente está falando de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. Gestação gemelar é, de per si, uma situação de risco, tá certo? É muito legal, muito bonito, é uma coisa assim, né? Mas é de risco. É um espaço, né, para uma ocupação muito maior, tá certo? Obviamente, um dos gêmeos vai se beneficiar mais do que o outro, então vai existir um risco para, né, esse segundo, que não vai ter tanto acesso à alimentação, oxigenação e tudo mais, vai nascer um maiorzinho do que o outro, vai ter ali essa ocupação de espaço, né, vai exigir uma área de placenta maior para poder captar mais. Esse aumento da área de placenta impõe determinados riscos, né? O ganho de peso vai ser maior, então a distribuição de líquido no organismo vai ser maior, e a sobrecarga cardíaca vai ser maior, renal vai ser maior. Então, a gravidez gemelar exige cuidados especiais, né? Deve ser cuidado com muito carinho e cuidados como
classificados como gestação de alto risco. Quer dizer, quanto mais criança tiver dentro da barriga da mulher, maior o risco, né? Maior o As risco. mulheres que a gente ouve falar que tiveram 8, 6, 4, então, certamente... Proporcionalmente aumentando o risco. Elas ficaram deitadas de perna para cima a gravidez toda. Uma série de suportes aí que são necessários. Os exercícios são diferenciados para quem é gêmeos. Eu tenho até uma pergunta dizendo assim, e gêmeos bivitelinos? Que eu nem imagino que seja isso, doutor. Univitelino são de uma estrutura placentar só. Bivitelinos são de 2 estruturas placentares. Legal. Monocoriônico, uma bolsa de líquido só. Dicoriônico, 2 bolsas de líquido. Policoriônico, várias bolsas de líquido. Então, os univitelinos são os idênticos, né? Os bivitelinos podem não ser idênticos. O cuidado do gemelado, seja ele com qualquer característica que for, né? Quanto maior o número, maior cuidado, mas é uma gravidez de risco. Agora, eu queria perguntar, até baseado na nossa experiência, eu e minha esposa, as 3 gravidezes que a minha esposa teve, na verdade já teve 4, perdeu a primeira. E a gente não sabia por quê. O meu primeiro filho, que foi a segunda gravidez, nasceu prematuro de 7 meses, porque na época, isso há 14 anos atrás, 15 anos atrás, a placenta não passava os nutrientes necessários para a criança, então o médico entendeu que era necessário tirá-lo. Ele então nasceu de 7 meses. A segunda criança, que foi a terceira gravidez, nasceu de 8 meses, e a última criança, que hoje está com 3 anos, nasceu praticamente quase uns 9 meses, porque a minha esposa teve que tomar uma vacina de um anticoagulante, exatamente, durante toda a gravidez, tomava-se acho que 2 injeções por dia. Subcutâneo? Me fugiu o nome aqui, heparina sódica. Ok. Tomava essa medicação exatamente para ajudar a ralear o sangue, para passar os nutrientes. E aí, o médico até me disse, olha, foi o mesmo médico que fez o primeiro parto, e falou assim, se naquela época a medicina tivesse nos dado essa informação de que esse medicamento que era para trombose pudesse ser usado, o primeiro filho não precisava ter nascido prematuro. Aí eu perguntaria o seguinte, é possível a mulher que está casada, que quer ter filho, fazer alguns exames para saber a qualidade da placenta, do útero, para que ela possa se precaver de possíveis perdas, porque no nosso caso nós perdemos o primeiro. Então, houve uma perda, a gente teve 3 filhos depois. Mas há mulheres, a gente sabe que elas tiveram várias perdas. É possível a mulher fazer algum tratamento antes para saber? Bom, então, assim, nós não temos todo esse arsenal à disposição, né? A medicina ainda precisa aprender muita coisa, tá? Mas, primeiro, vai casar, homem e mulher devem fazer os exames pré-nupciais, uma consulta pré-nupcial. Fazer exames de sangue, fazer uma consulta, o homem com o andrologista, com o urologista, a mulher com o ginecologista, né? Importante. Segundo, eu não consigo determinar, antes da placenta existir, eu não consigo determinar a qualidade de uma placenta, tá? Mas esse acompanhamento nisso precoce e adequado do pré-natal, né? Acompanhamento pré-natal adequado para a sua categoria de risco. Risco habitual, pré-natal tranquilo ali, normal. Alto risco, fazer um pré-natal com acompanhamento como profissional de alto risco. E durante a gravidez aí existem sim exames para você acompanhar. A placenta deve ter um prazo de validade de 9 meses. Algumas, infelizmente, não têm, né? Elas entram em insuficiência placentária antes disso. Uma das causas, né, hoje muito conhecidas e que a gente consegue tratar, são microembolias, microtrombos, né, microtromboses ali nos vasos placentários que aconteceu com a minha esposa. O fluxo de sangue para o neném. Então você vai usar um anticoagulante para você permitir que haja um menor risco de coagulação e coágulos e trombos aí obstruindo, né, uma série de vasos que vão... Mas não poderia causar uma hemorragia, por exemplo? Olha, na dose que é usada, não é frequente causar, não. Né? São tomados certos cuidados. Antes do parto, seja cesariano ou parto normal, você interrompe 24 horas antes, né? Você tem uma série de cuidados ali para você não ocasionar um aumento de sangramento no momento, né, em que a mulher vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, algo semelhante.